Olá, gamers, sejam bem-vindos à Estrela da Morte. Eu sou o Darth Sergius. E eu sou o Pena Skywalker, e hoje a gente vai resenhar X-Wing! Jovem Skywalker. Oi. Como o senhor entrou aqui na Estrela da Morte? Ah, essa foi fácil, né? Entrei ali no duto de ventilação. Almirante, você ainda não consertou essa porcaria? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Esse é o jogo lançado em 2012 pela Fantasy Flight e já recebeu vários prêmios. É um jogo de dogfights, que esse termo surgiu na Segunda Guerra Mundial, né? Os caças se enfrentando, mas na temática Star Wars é perfeito. Cara, eles já tinham, a Fantasy Flight já tem um jogo de dogfight da Segunda Guerra. E aí, algum gênio, que é com essa mesma mecânica, algum gênio falou, vamos lançar tema Star Wars, cara. E cara, foi um sucesso. Parabéns, já ganharam uma legião de fãs só no momento que lançaram o jogo. Já tinha, entendeu? E como é que funciona esse tipo de jogo, Sérgio? Cara, basicamente os dois times, o Império e a Aliança Rebelde, resolvem quantos pontos vão usar, 100 ou 60 ou 50, enfim, e constroem seus esquadrões a partir desses pontos. Na caixa básica você já consegue jogar aí com poucos pontos, mas é um tipo de jogo que a gente chama de wargame. Você pode ir comprando expansões, mais componentes, não tem componentes fechados e o jogo, você é personalizável, você monta o seu esquadrão, né? Isso que é a parte legal. Exatamente, é um jogo altamente tático, né, Pena? Além de estratégico, eu acho que essa é legal salientar a diferença. O jogo estratégico é aquele que você se planeja antes de executação, e o tático é aquele que você se adapta no meio da ação. Situações, né? Ficha do jogo. Esse é um jogo que leva aí, em média, 30 minutos, a caixa básica, mas eu acho que a gente pode calcular aí 1 minuto por ponto, né? 100 pontos vai durar mais ou menos uns 100 minutos, 60 minutos e por aí vai. Exatamente. Bom, o jogo para 2 jogadores, um para cada time, só que você pode jogar de equipe, então várias pessoas jogando para cada time, você joga do jeito que você quiser. A gente já jogou, né, com 3 para cada lado, bem legal também. Bem bacana. Cara, ele tem uma mecânica de ações planejadas e rolagem de dados. Bom, ele tem uma rejogabilidade muito alta. Por quê? Porque o tabuleiro não tem tabuleiro, né? Então isso já permite muitas possibilidades, uma liberdade enorme de movimentos, de ações. Além disso, você tem muitas miniaturas, muitas cartas especiais, cartas de avanços. Você é personalizável, cara, você joga do jeito que você quiser esse Exatamente. Jogo. Até tem missões nas regras básicas. Você pode até pirar e fazer, tipo, campanhas e etc. Cara, é um jogo muito livre, né? Se você quiser, você joga até como um RPG. Dá pra você chegar na hora do combate e vai pra mesa. Tipo, invente o seu jeito de jogar o jogo. Apesar de tudo isso, é um jogo que tem uma mecânica simples, né? Ele é rápido de explicar e rápido de entender, mas quanto mais expansões você tiver, mais complexo ele fica, né? Mais coisas diferentes vai adicionando. Exatamente. Bom, a questão da sorte, existe um elemento de sorte, que são as rolagens de dados, ela é presente, mas a estratégia tende a superar a sorte, sim, né? E, pra falar da arte do jogo, mais uma vez a Fantasy Flight elevou o padrão lá pra cima, cara. Nossa, apesar, né, além das ilustrações maravilhosas, cara, a qualidade dos componentes é excepcional. Não, as miniaturas são... naves pintadas à mão, cara, cada detalhamento das miniaturas, cara, é fantástico, cara. Muito bom. Tem gente que compra o jogo só pra colecionar, nem joga, entendeu? Enfim... Vamos resolver? Agora é a hora. Vamos resolver essa coisa da monte. Pegue ele. Olá, membros do Império Galáctico. Hoje vamos esmagar a Aliança Rebelde com as nossas naves. O jogo X-Wing consiste em vários turnos de 4 fases. A fase de planejamento, onde a gente vai pegar os dials das nossas naves e escolher o movimento que ela vai fazer, e a gente coloca do lado da nave virado de cabeça para baixo. Todo mundo faz isso. Aí, por ordem de piloto, começa a fase de ativação, onde você vira o dial da sua nave e faz um movimento que está descrito ali. Aí a fase de combate, onde vão ser dados os tiros das naves. E a fase final, onde você limpa os marcadores e começa uma nova fase de planejamento. Então vamos começar a fazer um round de demonstração aí, né, Pena? Exatamente. Vamos fazer a nossa fase de planejamento. Eu tô jogando aqui com a nave Fire Spray, que é a nave do Boba Fett, mas não é ele que tá pilotando. 2 TIE Fighters, são as básicas do Império. E o Darth Vader no seu TIE Advanced. Já na minha vez, o time é liderado por quem? Luke Skywalker. Sou eu ali, ó, pilotando. Junto, a gente tem um Y-Wing bombardeio. Tinha um piloto inexpressivo.
E aqui, a famosa Millennium Falcon, mas quem tá pilotando é o Chewbacca. O Han Solo tava de férias, enfim, o Chewbacca sumiu. Vamos para a fase de planejamento, então, Pena. Bora. Darth Vader vai para cima. Muita hora nessa calma. Vamos manter a coerência aqui, né? Da formação. Pronto. E o Fire Spray vai fazer uma dança maluca aqui. Então agora começa do piloto mais baixo para o piloto mais alto a fase de ativação. O nível de piloto tá aqui, ó. Esse é o piloto mais básico, nível 1. E o Darth Vader, nível 9, que é o nível mais alto que tem. E quando tem um empate, quem começa é o Império. Então minhas duas naves vão se mover aqui, os dois Academy Pilots. Dá a reguinha de 4 aí. Isso. Como é que funciona? Os dois TIE Fighters vão dar 4 para frente. Então eu encaixo a régua aqui na frente da nave, bem certinho, pego a nave e levo ela para frente. Aí eu escolho uma ação também. O TIE Fighter aqui ele pode fazer ou uma ação de focus, que isso serve para o ataque e para a defesa. Um Barrel Roll, que ele basicamente vai andar um para um lado ou para o outro, como se a nave tivesse dado um giro. Ou uma defesa automática. Eu vou escolher uma ação de focus. Muito bem, deixa aqui do lado da nave, ó, bonitinho. O outro TIE Fighter vai fazer o mesmo movimento. E vou fazer um focus nele também. Agora o meu próximo piloto é nível 5. Bom, aqui então vai primeiro o meu piloto nível 2, que ele também é lobinho. Então ele vai fazer o movimento 4 pra frente. Tô copiando você, Sérgio. Bom, Seu copião. Vocês já entenderam como funciona. Só fazer isso aqui. Vamos lá. Vou fazer uma ação de focus também. Tá todo mundo Focado. atento. Todo mundo focando. E agora o próximo piloto meu é nível 5. O meu também é nível 5. O empate, o Império vai na frente. Então vai na frente. Uma curva 3 leve. À esquerda. E como ação dele eu vou escolher uma evasão aqui, ó. Pá. Se ele tomar um tiro ele já tem uma defesa automática. Meu próximo piloto é o Chewbacca e ele tem uma curva também leve para direita. Ensaiando movimentos aqui. E a minha ação vai ser um... Deixa eu ver se a distância permite. Já permite. Essas naves já estão numa distância de até 3. Eu vou usar o Lock. Vou travar uma mira nele. Meus sensores travaram essa nave, então isso pode me dar alguns bônus aí para ataque. O Luke vai fazer uma ação de 4 para frente. Está aqui. E eu vou colocar um focus nele também. Agora, o último Darth Vader. Também vou andar 4 para frente, mantendo a formação das minhas naves. E o Darth Vader tem uma habilidade muito legal que ele pode fazer 2 ações. Então, deixa eu ver se ele está em linha de tiro aqui. Muito obrigado, Paiola. Ah, ele já está alcançando o Sr. Luke. Então eu vou travar a minha mira no Luke Skywalker. Os sensores do Darth Vader já calibraram para a nave do Luke. E ele vai fazer uma ação de focus também. O Darth Vader é apelão. Pode vir. Tô tranquilo, você é meu pai. Você não vai bater no filho. Eu te amo, meu filho. Eu sei. E é por isso que eu vou atirar em você. Vamos começar a fase de combate agora, onde os pilotos de nível maior começam atirando. E por último, os de nível menor. O Darth Vader é o primeiro. Ele vai dar um tiro aqui no Sr. Luke Skywalker. É importante notar que tem que estar na área de tiro. Na frente de cada nave tem um arco aqui de tiro, que é aonde a arma dele alcança, né? E você tem a régua de alcance. Então pode imaginar aí um arco de 90 graus com essa distância, que é onde a nave efetivamente pode ferir alguém. Então tudo bem, vai lá, tira em mim. Dá os dadicos aqui. Ó, o Darth Vader tem força 2, defesa 3, 3 de casco e 2 escudos. Então isso aqui basicamente representa a vida dele, a habilidade de força de tiro e a habilidade de defesa. Então, força 2, tiro no Luke Skywalker. Consegui um ferimento crítico aqui, ó. O lock que ele fez permite ele rerolar quantos dados ele quiser no ataque. Eu vou usar sim o lock, porque o Darth Vader tem sempre 2 ações, é fácil ele repor o lock.
2 tiros. 2 tiros. Um crítico. O Luke tem defesa 2. Porém, como a distância é muito longa, tá no nível 3 de distância, eu uso um dado a mais. Vou defender com 3 dados. E olha só, eu só consegui uma esquiva. Como não saiu nenhum resultado de olho, é só isso que eu tenho mesmo. Então eu vou defender um dos danos ali e tomo o outro. Perdi um escudo da minha nave. Agora o Luke vai atacar. Vou retribuir o tiro amor. Pro meu pai. Eu quero pegar. Psicologia do amor, né? Olha lá, vamos ver. Defesa do Vader é 4, como tá, é 3, como tá em distância. Atenção, atenção. Eu tirei só resultados de olho. Eu posso usar o meu Focus, que eu já tinha colocado, para converter todos os olhos em danos. Tá? Eu poderia usar ele na defesa também para converter para esquiva. 3 danos no Darth Vader. Vou defender com 4 aqui. Eu defendi 2. O Darth Vader também perde um escudo. E o Império agora contra-ataca. E eu estou a 3 de distância da Millennium Falcon. E o Fire Spray vai lançar o seu ataque na Millennium. 3 dadinhos. Só um dano. Você quer usar o seu Target Lock? É o seu Target Lock. Ah, como eu disse, eu vou jogar 2 dados de defesa. Um da nave, outro pela distância. E Yes! tomei o dano. E eu perdi um escudinho aqui, ó. A Millennium tem muito escudo. Eu tô de boa na lagoa. Vamos lá. Agora é ela que vai revidar o tiro, óbvio. A Millennium Falcon tem essa rodinha aqui embaixo, esse círculo indicando que a arma primária dela pode atirar em 360 graus. Não dá pra eu pegar a Slave. Eu tenho poder de fogo, rapaz. 3 ataques, um crítico, um acerto. E eu vou abusar da sorte e vou rerolar esse aqui, perdendo meu Target Lock. Rerola um dado pra sair mais um dano! 3 danos sendo um crítico. Tá, o Fire Spray ele tem 2 de defesa, pela distância 3. Droga. Ok, ele perde 2 escudos. Minha Y-Wing, deixa eu ver se ela tá em alcance. Vira pro vermelho. O quê? Vira pro vermelho. O quê? Porque o seu tiro é vermelho. Eu não sei o que é vermelho, sabe? Aqui. Bom, ela tá em alcance aqui também. E eu vou usar o meu poder de um Ion Cannon. É um poderzinho aqui, ó. Eu dou tiro com canhões de íons, né? Basicamente eu atiro com um poder de 3. E, nossa, dei 2 de dano, mais o Focus. Né? Eu converto esse Focus em dano, olha só. Gastei. Defendo com 3 também. Defendo só 1. Você tem uma esquiva ali, né? Tem uma esquiva. Não, puta, eu devia ter usado na Millennium. Deveria. Bom, agora que eu percebi que eu comi bola no ataque da Millennium, mas enfim, eu vou usar a minha esquiva nesse ataque. Eu defendo 2. Tá, ó, eu dei 3, ele defendeu com 2, eu dei 1 de dano. Só que o canhão de Ion é assim, não importa quantos danos você faça, basta um acertar para que ele tenha o efeito. E o efeito é muito simples, você toma esse dano, eu perco um escudo. Perde um escudo, e agora a nave dele tá freeze, tá Desligou travada. o motor. Né? Eu dei um choque na nave. Próximo round ela vai continuar movendo para frente, não consegue pilotar. E aí a gente põe um token de Ion para marcar que ela tá sob esse efeito. Bom, continuar aqui. Essa minha nave não tá à distância de tiro de ninguém. Então o último tiro é dessa navezinha aqui. E eu vou atirar no Luke. Vai, Luke. Pode vir. E eu vou gastar o Focus dela pra transformar o meu olhinho aqui em um dano. Bom, eu defendo com 3... Nossa, sou daltônico. E... Nada! Caramba, cara! Que tiro! Acabou de ser promovido. Eu tomei mais um aqui. Caramba, perdi os 2 escudos. E pra fase final, você basicamente tira todos os tokens verdes da mesa. E começa uma nova fase de planejamento. Vamos botar esse jogo aí pra frente pra ver o que acontece aí. Bora. Dá um fast forward aí, produção.
Eu acabei de fazer um ataque com 4 dados porque ele estava muito perto, eu ganhei um dado de ataque extra e saiu um olhinho. Usei minha habilidade de foco, converti num dano e olha só, 3 danos mais um crítico. Nossa, eu só tenho 2 de defesa, meu. Nossa, eu vou tomar, cara. Agora a esperança é pouca. Nossa, tomei 3. Tomou 3, sendo que 2 normais e um O primeiro normal crítico. cancela o meu escudo. Agora eu tô sem escudo nenhum. O segundo tiro é um dano normal. Eu pego só uma carta dessa aqui do baralho de dano. Ponho aqui na minha carta falando, ok, ele tomou 1 de dano. E o crítico, você pega uma cartinha dessa e você vira. E acontece o que está aqui. Isso quer dizer o que é? A minha nave agora tem um valor de agilidade, que é a defesa reduzido por 1. Então eu só tenho 1 de defesa agora. Tá variada! Só que eu posso, como uma ação, consertar a nave. Ele perde esse decréscimo, mas o dano continua. Então é o seguinte, você tá com o aerofólio zoado, Sérgio, não faz curva. As asinhas ali do lado da minha nave estão quebradas, né? Muito bem, e quando chega no valor do casco, que é quanto que é aí? Vou dizer, 6 cartas de dano, minha nave é destruída. Tá, faltam só 4. 4. Muito bem, vamos continuar Vamos aqui. lá, vamos lá. Ai, falta pouco, caramba. Esse jogo tá tenso. Cara, eu vou fazer uma manobra dessa aqui, que é vermelha, que dá estresse. O que acontece? O meu piloto faz uma manobra tão difícil que ele não consegue ter ação. Ele gasta todo o tempo dele fazendo essa manobra. Então, por isso que ela é vermelha. É um loop, é uma manobra de loop. Então, ele vai vir pra cá aqui, ó. Vai lá pra outra ponta, mas ele vira de lado aqui, ó. E ele tá estressado, eu não posso fazer uma ação. Mas eu quero pegar esse Luke Skywalker aí. Além disso, enquanto você tá estressado, você não pode fazer manobras vermelhas. Exatamente. Meliano virou aqui. Eu virei tentar despistar você. E vou colocar um Focus. Ó, o Luke tá estressado já do round anterior. Então, eu coloquei uma manobra verde. E a manobra verde é uma manobra tão fácil de ser executada que tira o estresse. Então, fiz um pra frente só. Olha que trivial essa manobra. Perdi o meu estresse. Vou fazer Target Lock também. Vou pegar você, Darth Vader. Tá todo mundo atrás do Darth Vader. E olha só. Como minha nave tem o R2-D2, sempre que eu fizer uma manobra verde, eu recupero um escudo. Ufa. Maldito Luke. Tava sem escudo nenhum. Então, vamos lá. Agora é o Dart. Eu vou fazer uma curva leve para a direita de 1. Nossa, as nossas naves estão quase se tocando. Nossa, tá punk. Então agora vamos dar tiro, rapaz. Você atira primeiro, Darth Eu vou Vader. atirar nessa Millennium Falcon aí, que ela tá quase lá. Faltam Força 2 de 3. dano só. Força 3. Não! Eu gasto o Target Lock. Cara, eu vou tentar defender. Você deu quanto de dano? 3 de dano. Ah, já era. Tipo, olhinho não adianta nada. Nada. Tomei. 2 de morri. dano. Eu deveria tomar crítico, mas ela vai explodir. E tem o Chewbacca que não toma crítico. Então ela explode. Tá? Passou de 8. Já era. Muito bem, muito bem. Mas ainda sobrou o Luke. Eu tô a curta distância, eu vou atirar. E tô com target loss. Nossa, vai com 4 de força. 4 de força. Já era, Darth Vader. Nossa, o Darth Vader tá capenga também. Eu vou usar o lock para rerolar. Nossa! Vamos lá. Um evade. Eu defendi 3 Mais um e o evade. Darth Vader tinha uma ação de evade, ele não toma nada. Seu sem graça. Chupa, filho, chupa, filhão, aprende aí Eu com ia o papai. ganhar o jogo! Aprende com o papai, Eu ia filhão. ganhar o jogo, você vai ter um Essa- TIE Fighter. Essa porcaria vai tirar no seu look Ah, aí. vai tirar o que quiser aí. Cara, pouca esperança, ele tá longe, só 2 de força, um crítico. Tá, mas eu defendo com 3. Cadê os verdes, Só. gente? Eu tenho dificuldade aqui. Defende com Ó, 2. defendi o Luke, tem habilidade especial. Só defende com 2, pena, pô. Não, é 3. É 2. É distância 2. É 2? É. Tá bom, tomei. Mas o Luke tá bem ainda. Ah, só tomou um escudinho. Bom, esse é o X-Wing. Vocês viram que é um jogo relativamente simples de entender, rápido de pegar. Mas agora a gente vai terminar essa contenda aqui. And I have unlimited power! Bom, galera, a gente fez o gameplay com várias expansões, tá? Mas pra vocês saberem, na caixa básica, além de vir os dados e réguas e tudo que você precisa pra jogar, vem 2 TIE Fighters e uma X-Wing. Mas a gente dá a dica aí pra quem gostou muito do jogo, já comprar 2 caixas básicas de cara, que você vai ter uma coleção boa de miniaturas pra fazer já um jogão, mais né? legal.
Só que sim, se você gostou muito do jogo, você vai ter que comprar todo o resto. Vai ter que comprar, é Vai comprar obrigatório. Millennium Falcon, Muscle Slave, TIE Advance, tudo, cara. É isso. Bom, ele é um jogo que foi visado aí para um público estrategista, né? Wargamer, cara. Mas eu acho que a caixa básica, principalmente, atende um público mais casual e, cara, para fãs, é um prato cheio. Cara, se você é fã de Star Wars, você já vai querer ter isso aqui, nem que seja pela para colecionar, né? Se pôr na estantezinha e as naves foram supervisionadas pela Lucasfilm, então elas são realmente perfeitas aí, todas bem feitinhas, vale como um item de colecionador. Cara, o tema é tão bem desenvolvido do jogo, né? Só que tem um lado contra que demanda tempo. Você precisa... se você quer jogar ele da forma estratégica mesmo... participar de campeonatos e tal, cara, você vai ter que gastar um tempão estudando as cartas, as possibilidades, comprando as miniaturas. Testando estratégias. Então é um ótimo jogo para quem curte esse tipo de wargame. Exatamente. Dicas de estratégia, Sérgio? Cara, eu acho que a dica básica é a isca, né, cara? Você colocar uma nave não tão importante pra você, um pouco mais pra frente ali, meio livre, aí o oponente vai falar, acho que eu vou pegar esse cara aqui, Você tá dando bobeira. E você já se prepara pra pegar esse cara por trás, cara. Acho que essa é uma... Essa é de iniciante, né? Só cai quem é lobinho. Mas uma dica que a gente costuma dar é o enxame. Cara, Swarm é louco. Você taca tanta miniatura na mesa, tudo de baixo ponto, taca tanta miniatura na mesa, você ganha pelo volume. Você tem muitas ações todo round, né? Ela por si só não é tão forte, mas juntas, cara... Acho que o Swarm de TIE Fighters de 100 pontos dá pra colocar até 8 miniaturas na mesa. É verdade. É muita coisa. Os rebeldes, as naves costumam ser mais caras. A X-Wing é bem cara. Você conseguiria fazer com uma A-Wing, mas a A-Wing é da expansão, você tem que gastar muito dinheiro, não sei o que, tá em falta, é complicado. Então, uma estratégia boa é a Fortaleza Voadora. Você pega tipo uma Millennium Falcon, que é uma nave parruda, aguenta... Ela já é... Né? Já é bombada. E aí você taca tudo, cara. Piloto, escudo, arma motor, míssil. Cara, tudo que você tem direito, o jogo permite essa coisa. E aí você vai com uma nave só. E vai pro abraço, cara. A gente jogou dessas duas estratégias, gostamos bastante, né? Tanto as duas foram vencedoras. Exatamente. Muito legal. Vai, jogo rápido, Sérgio. Pros. Cara, esse é um jogo altamente estratégico, altamente viciante... E as miniaturas são animais, cara. Bom, o contra do jogo é, você precisa de expansões para ele ficar mais legal, alto investimento de grana, segura o bolso, e demanda uma dedicação aí, né? De se dedicar pro jogo mesmo. As notas. Cara, não tem como não dar pra esse jogo, é uma porcaria. Cara, eu concordo com você. Jogo, é uma... Nossa, concordo com você, cara. O jogo falha, né? Ele tem aí... Vocês viram, a gente falou tantas coisas ruins deles que não vale a pena repetir. Né? Porque a gente, afinal, né, Miniature Market está vendendo isso aí, tá esgotado e vocês não querem comprar mais nada. Deixa pra gente, a gente faz o sacrifício por vocês. Mas, caso vocês queiram, né? Em off aqui... Offline. Em off eu vou dar 6, porque esse jogo é foda! Cara, eu vou dar 6 pra esse jogo também. Pronto. É Hexa! Wing! Ai, caramba. Bom, se você olhou o nosso gameplay e viu aquele mapa bonitão que a gente usou, a gente tá usando, na verdade, a arte que a gente encontra no Redomanete. Vai lá para impressões Star Wars, tem os mapas pra você pegar, imprimir, cara. Vários tamanho círculos. certinho. Eles também têm o Ludocast, sempre trazendo entrevistas, resenha de jogos, aí comentários, deixando sempre um portal excelente que sempre deixa vivo aí os jogos de tabuleiro, cara. Exatamente. A gente tá lá no fórum, enfim. Participe lá do fórum. Participem. Cara, e pra acabar, é aquela coisa que a gente quase nunca fala, de comente, de curtir se você Nunca gostou. falei isso. E tal, entra no Facebook, tem promoções e tudo mais. Adivinha o que tem no Facebook. É isso aí, obrigado, gente. Continuem aí seguindo Jogando Offline. Que a força esteja com você. Vida longa e próspera. Ai, não acredito, cara. Mandei bem. Cara. Você é padawan, você não merece essa farda laranja, não. Eu já sou um Jedi, tá? Vou te provar, olha só. Quero ver. Próximo jogo será... Robin Hood. Eu sou o Darth Seditious. E eu sou o Pena Skywalker. Calma aí, Pena. Pena Skywalker. Eu falei o quê?
Pênis Skywalker. Silêncio. Pena Skywalker. Pena Skywalker. Pena Skywalker. Pena Skywalker. Pena. Eu sou Pena Skywalker. Esse daqui. Vai. Isso. Vamos lá? Eu acho legal. Atenção. Eu sou o Darth Sergius. E eu sou Pena Skywalker.